Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Prevenção em Ação, dessa vez em um formato um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre segurança portuária. Esse é um tema muito importante no Brasil, mas que é pouco explorado pelas pessoas. E hoje nós vamos mostrar para você um pouquinho sobre esse tema tão importante no Brasil. Mas vamos começar pelo começo. No início da colonização, os primeiros portos eram estruturados de forma rudimentar, frequentemente consistindo em ancoradouros naturais e trapiches de madeira. A localização era escolhida estrategicamente para facilitar o escoamento de produtos como o pau-brasil e, posteriormente, o açúcar. Então, logo de início da história, a gente já consegue perceber uma forte importância econômica a esse tipo de transporte e que permanece e prevalece forte até os dias de hoje. Os primeiros portos no Brasil estabeleceram as bases para o desenvolvimento do sistema portuário do país. Muitos portos históricos continuam em operação até hoje, desempenhando um papel vital na economia brasileira. Sendo esses portos, por exemplo, o Porto de Santos, que é um dos mais antigos e importantes portos do Brasil e sua história remonta ao século XVI. Desempenhou um papel fundamental na exportação de açúcar e, mais tarde, café para a Europa. O segundo porto é o Porto de Salvador, localizado na Bahia. Foi um importante centro de comércio desde os primeiros anos da colonização. Desempenhou um papel fundamental na rota de comércio e na exportação de açúcar. Porto do Rio de Janeiro. Com uma localização estratégica, o Porto do Rio cresceu em importância à medida que a cidade se desenvolvia. Teve um papel crucial na exportação de ouro e, posteriormente, café também. E, por fim, o Porto de Recife, localizado em Pernambuco, desempenhou um papel vital na economia açucareira do Nordeste. Apesar dos portos terem desempenhado esse papel crucial no desenvolvimento econômico do Brasil, ainda naquela época existia uma série de problemas que eram enfrentados nesses locais, como instalações rudimentares, porque muitos dos portos consistiam em ancoradouros naturais e trapiches de madeira, com pouca ou praticamente nenhuma estrutura para atracar navios de grande porte, ou para carregamento e descarregamento eficiente de cargas. A profundidade de muitos portos era limitada, o que impedia a entrada de navios maiores, restringindo o comércio e a capacidade de transporte também. A falta de equipamentos era outro fator que também prejudicava o desenvolvimento saudável dos portos, porque não haviam guindastes, armazéns e outros equipamentos básicos que acabava dificultando a operação portuária e tornando elas mais lentas e trabalhosas. Além disso, existia uma série de problemas logísticos e operacionais, como a armazenagem inadequada, como expunha elas a produtos intempéries e até mesmo a roubos, causando perdas e prejuízos. O transporte terrestre naquela época também era precário, o que prejudicava toda a parte de transporte dessas cargas e encarecia o valor dos produtos, limitando também o desempenho econômico. Os portos também enfrentavam uma série de desafios políticos e econômicos, porque a regulamentação era ineficiente. A falta de uma regulamentação clara e eficiente para as atividades portuárias gerava incerteza e dificultava o planejamento e investimento no setor. A burocracia excessiva e a falta de agilidade nos processos administrativos causavam atrasos e custos adicionais para as empresas que utilizavam os portos. Além disso, existiam problemas com monopólios e cartéis. A presença desses no setor portuário gerava preços elevados e falta de concorrência, prejudicando os usuários dos portos. Muitos dos problemas também pareciam relacionados a doenças e insalubridade. As condições de higiene e saneamento dos portos eram precárias, o que favorecia a propagação de doenças e colocava em risco a saúde dos trabalhadores e da população. A falta de segurança nos portos devido à presença de piratas, ladrões, causava perdas e prejuízos para os comerciantes, mas não somente na parte de roubos, como também em questões relacionadas a incêndios e acidentes de trabalho constantes pelas estruturas precárias dos portos. Mas, antes pra gente partir para esse tema que vocês estão ansiosos para ver, é importante saber de alguns termos para que você não fique perdido ao longo da história. No Brasil, existe mais de um tipo de porto, então é importante que você tenha noção do que significa cada um deles. O primeiro termo importante são os portos públicos e privados. E o que diferencia eles é quem é a administração de cada um deles. O segundo é se o porto é fluvial ou marítimo.
Fluvial são aqueles que estão dentro de canais fluviais e recebem embarcações somente fluviais. Se esse for um porto que estiver localizado em um meio fluvial, mas recebe embarcações marítimas, ele é considerado um porto marítimo. E porto marítimo, como o próprio nome indica, recebe embarcações marítimas e está localizado em uma área marítima. Um porto delegado organizado, ou seja, ele atende ao conceito do que é um porto organizado hoje em dia. É considerado delegado organizado, pois ele tem toda uma estrutura que pode fazer com que ele se torne um porto adequado, seguro, que possa receber também embarcações internacionais da melhor forma possível. E por último, o porto lacustre, que geralmente fica localizado em uma bacia ou local aquaviário que não tenha comunicação com outras áreas. Esse geralmente é privado, mas a gente tem alguns casos que são públicos. Agora que você já está por dentro dos temas, então vamos entender melhor como que é organizado os portos e como a gente pode dar a segurança desses lugares. Atualmente, existem 36 portos públicos organizados no país. Nessa categoria encontram-se os portos com administração exercida pela União, no caso das companhias docas. Além das companhias docas, os portos também podem ser administrados por delegada municípios, estados ou consórcios públicos, como é o caso da CDC, CDP, Coderny, APA. E lembrando que essa intitulação não considera instalações de pequeno porte, também conhecidas como IP4. Num contexto geral, existem cerca de 235 instalações portuárias públicas e privadas, marítimas e fluviais atualmente no Brasil. Dentre todo esse número, 36 portos são públicos organizados no país. Nessa categoria encontram-se os portos com administração exercida pela União. Mas, mesmo com todos aqueles problemas citados no começo do vídeo, por que ainda existem tantos portos e por que ainda se tem tanto transporte fluvial? O transporte fluvial e marítimo tem como característica um custo operacional mais baixo, ao associar grande capacidade de carga e pouco consumo de energia, sendo que esse acaba sendo o melhor meio de transporte para grandes distâncias se comparado a modais aéreo ou terrestre. Atualmente, 95% das mercadorias exportadas e importadas pelo Brasil passam por terminais portuários, se mostrando ser um grande ponto de confluência das riquezas a serem transferidas entre nações produtoras e consumidoras. Devido à sua importância econômica e ao grande desafio em se proteger as instalações e as áreas aquáticas, os portos são alvos reais ou potenciais de ações criminosas, movimentos sociais, atos terroristas e por aí a lista segue. Nesse sentido, quando a gente analisa a relevância e o contexto nos quais os terminais portuários estão inseridos, onde há grande volume de informação difusas e distintas ameaças como o terrorismo marítimo, é necessário cada vez mais definir estratégias que garantam a diminuição das vulnerabilidades portuárias. Então, quando a gente analisa todo esse contexto que os portos estão inseridos, se faz ainda mais necessário definir algum tipo de estratégia ou metodologia que auxilie a segurança e a proteção desses lugares. Agora que você já teve um contexto melhor sobre como são os portos no Brasil e tudo que influencia essa prática aqui, deu para perceber que é um contexto muito complexo e são muitos fatores que precisam ser pensados para que essa operação ocorra da melhor forma possível e que ela possa ser segura. Mas como que a gente torna então a operação dos portos mais segura? É isso que a gente vai ver no próximo quadro. E para manter todas essas questões organizadas, temos alguns órgãos e instituições que são responsáveis para garantir que as operações portuárias se desdobrem da melhor forma possível, sendo a primeira delas o IMO, International Maritime Organization, ou traduzindo, Organização Internacional Marítima. Em 26 de setembro de 1986, eles elaboraram o Maritime Safety Committee, ou Comitê de Segurança Marítima, que recomendou aos países da Organização das Nações Unidas a adoção de diversas medidas protetivas, como a criação de planos de segurança nos portos, planos de segurança para navios, criação de áreas restritas, barreiras, instalações de alarme e sistemas de comunicação e controles de acesso e identificação dentro das áreas marítimas. Essa foi uma das primeiras organizações que auxiliou a tornar
o trabalho marítimo mais seguro e mais organizado, numa tentativa de reduzir todos os ruídos e gargalos causados nessa área tão importante de transporte. Vale a dica de que após o ataque das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, o IMO também recomendou novas medidas de proteção a navios e instalações portuárias. Essa recomendação em si é chamada de ISPS Code, ou International Ship and Port Facility Security Code, que apresenta como um dos seus objetivos o de promover uma metodologia para avaliações de segurança de modo a desenvolver planos e procedimentos a fim de responder às ameaças reais ou potenciais que podem impactar a atividade portuária. E do que se trata esse código? Trata-se de um estudo e avaliação de riscos nas áreas portuárias. Então, da mesma forma que nós temos as legislações, normas regulamentadoras que atuam para facilitar o trabalho das pessoas e evitar que acidentes e desastres aconteçam, o mesmo se aplica para a área marítima. Então, após o lançamento do ISPS Code, quem ficou responsável por instaurar, implementar e fiscalizar esse código no Brasil foi a Marinha. Esse código atualmente é aplicado tanto para navios quanto para plataformas móveis de perfuração na costa brasileira, mas também é necessário em plataformas fixas. E a Comportos, Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, foi quem implantou isso nas instalações portuárias e também tem o objetivo até hoje de elaborar e implementar um sistema de prevenção e repressão de atos ilícitos nos portos, terminais e vias navegáveis, principalmente por meio de resoluções e deliberações. A Comportos atualmente é composta pelo Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Comando da Marinha do Brasil, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. E como participante essencial, nós temos também a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Além disso, dentro da estrutura das Comportas, a gente também tem as Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, CESPortos. Às vezes nós podemos confundir o nome de uma com a outra, mas ainda assim são instituições diferentes, mas que trabalham pelo mesmo objetivo. Os portos também não são isentos de normas regulamentadoras gerais, como é o caso da NR6 e da NR23, que tratam de segurança interna das pessoas, mas também de segurança contra incêndio e outros riscos de desastre e acidentes que possam acontecer tanto dentro dos navios como nas próprias instalações portuárias, que indicam que é necessário também ter CIPA, não é algo exclusivo da indústria, os portos também precisam. Por mais que sejam áreas marítimas, esse risco ainda está presente nessas áreas e com um custo elevadíssimo, já que existe um transporte de cargas que implica em um valor muito alto. Mas não somente valor monetário, mas obviamente valor das vidas. Então é importante que todas as instalações portuárias sigam as NRs da forma correta para que as pessoas estejam seguras, não tenham nenhum tipo de risco de vida e que consigam desempenhar suas tarefas da melhor forma possível. Ela tem inclusive uma norma específica que rege a segurança dos portos, que é o caso da NR30, que regulamenta e traz algumas obrigatoriedades para garantir a segurança tanto das pessoas quanto dos navios e, além disso, garantir a segurança do meio ambiente também. Nós temos uma série de histórias de desastres que aconteceram onde o meio ambiente acabou sendo extremamente prejudicado. Alguns podem chamar de acaso, outros de negligência, mas o que não limita o fato de terem sido desastres lamentáveis e uma destruição irreparável. O plano começa com uma análise detalhada dos riscos e ameaças à segurança pública nos portos, levando em consideração fatores como a localização, o tipo de carga movimentada, o fluxo de pessoas e veículos e as características da região. Com base nesse diagnóstico, são definidas estratégias e ações para prevenir e reprimir crimes, incluindo medidas de controle de acesso, vigilância, inteligência, investigação e cooperação entre os órgãos de segurança pública. Logo após isso, os responsáveis buscam integrar as ações de diversos órgãos federais, estaduais e municipais, como a Polícia Federal, Receita Federal e Marinha no Brasil,
as polícias estaduais e as guardas portuárias para garantir uma atuação coordenada e eficiente. O plano prevê também o uso de tecnologias e equipamentos modernos, como sistemas de vigilância por câmeras, radares, scanners, detectores de metais explosivos, sistema de alarme e alerta, para fortalecer a segurança nos portos. O plano também investe na capacitação e treinamento dos profissionais de segurança pública, que atuam nos portos oferecendo cursos simulados para prepará-los para lidar com as diferentes situações de risco, considerando que isso é um tópico importante tanto para os portos quanto para a segurança e saúde no trabalho num geral. Treinamento e capacitação é essencial e deve acontecer de forma constante. O plano também busca fortalecer a cooperação internacional com outros países e organizações, como a OMI e a Interpol, para trocar informações e experiências sobre segurança portuária. Toda a área de portos é extremamente interligada e a comunicação é um ponto essencial para que tudo aconteça da melhor forma possível e os riscos de desastres e acidentes sejam evitados. E por fim, ainda se vê a alocação de recursos financeiros para implementar as ações planejadas, incluindo investimentos em tecnologia, equipamentos, pessoal e estrutura. Dessa forma, esse plano garante que o porto estará preparado para eventuais riscos ou situações que possam ser encontradas. O plano de segurança pública portuária é fundamental para garantir a segurança nos portos brasileiros, que são importantes para o comércio internacional e a economia do país. Ao prevenir e reprimir crimes, o plano contribui para proteger a vida humana, o patrimônio, o meio ambiente e a imagem do Brasil no exterior. O ARESP também traz a obrigatoriedade da instalação de sistemas de alarme e notificação eficientes, tanto nos navios quanto nas áreas portuárias e organizações externas. Portanto, se há trabalho nessas áreas, também há normas que regulamentam e garantem a segurança dessas pessoas, ambientes e estruturas. E da mesma forma que existem essas regulamentações, se faz ainda mais necessário que elas sejam seguidas da forma correta. Já a análise de riscos com ênfase na segurança portuária, ARESP, é uma metodologia abrangente e estruturada desenvolvida no Brasil para avaliar e gerenciar os riscos da segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis. Ela visa proteger pessoas, instalações, cargas e o meio ambiente, além de garantir a conformidade com normas nacionais e internacionais, como o Código Internacional de Proteção de Navios e Instalação Portuária e SPS Code. Suas principais características é seguir um processo sistemático de análise de riscos, que inclui a identificação de ameaças e vulnerabilidades, a avaliação de probabilidade do impacto de eventos indesejáveis e a definição de medidas de prevenção e resposta. O ARESP é especificamente projetado para um ambiente portuário, levando em consideração as características e os desafios específicos desse setor, como o grande fluxo de pessoas e cargas, a diversidade de atividades e os riscos de crimes como o tráfico de drogas, contrabando, terrorismo, além de perigos relacionados à própria infraestrutura e riscos de acidente de trabalho. A análise está alinhada com os requisitos do ISPS Code e, ao seguir essa metodologia, os portos brasileiros podem garantir a conformidade com esse código e fortalecer a segurança marítima. Essa análise envolve a participação de diversos atores, como autoridades portuárias, órgãos de segurança pública, empresas de segurança privada, especialistas em riscos e representantes da comunidade portuária, e além dessa abordagem ser multidisciplinar, ela garante uma análise abrangente e uma gestão eficaz dos riscos. E isso é somente uma parcela de tudo que envolve a segurança dos portos. E como a gente pode ver, esse é um sistema muito complexo que envolve muitos detalhes, envolve muitas pessoas e culturas diferentes. Os riscos, da mesma forma, também são extremamente altos e complexos para serem resolvidos e tratados. Então, todos esses códigos e nomes que a gente conversou hoje são apenas uma parcela do que é necessário para manter a segurança e eficiência desses ambientes, principalmente por ser uma área de trabalho intensa e que envolve muito conhecimento e capacitação, além de treinamentos constantes para todo e qualquer tipo de risco que possa vir a acontecer. Esse é um vídeo educativo e que serviu para ser somente uma pontinha do iceberg para te trazer a curiosidade de conhecer as formas de garantir a segurança de áreas de trabalho diferentes. E caso você tenha ficado curioso, nós também temos uma indicação de vídeo que vai aparecer aqui em cima de um dos nossos webinários que falam de uma forma mais sensível sobre a segurança nessas áreas marítimas.
Mas a conscientização não acaba por aqui. Esse é somente um vídeo de vários outros que ainda vamos lançar em breve e gostaríamos de saber também quais são as suas sugestões para próximos temas de nossos vídeos educativos sobre segurança e prevenção. Como de praxe, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais, onde nós também trazemos alguns conteúdos sobre educação e prevenção e conscientização de segurança. E também comente aqui alguma curiosidade ou algo que você acha legal sobre a área de segurança portuária ou sobre portos no geral. Espero que esse vídeo tenha sido legal e seja útil para você. E espero que você esteja conosco também nas nossas próximas iniciativas. Um beijo e até logo!